Legal, estamos de volta ao vivo. Nosso Jogado de Classe, sempre falando a verdade, mas respeitando sempre a opinião do torcedor. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem, seguir os protocolos da saúde é fundamental para garantir a nossa segurança, principalmente nesses momentos em que estamos vivendo. O mercado dos óculos vai além disso. Ele preocupa também com a parte de fazer com que você economize, né? Então está tendo uma promoção espetacular, que é a promoção óculos em dobro. Você compra um óculos, uma armação da grife COS e ganha um solar de presente. Então você compra um óculos, mas leva dois. Um vai de presente para você. Você compra um da grife COS e ganha um óculos solar de presente. E você sabe, o Mercado dos Óculos tem 7 lojas no centro de BH para facilitar a sua vida e tem loja também na simpática cidade de Pedro Leopoldo. Felipe Mito, foi você que deu uma chamadinha aí no final desse último bloco? Não, acho que foi a Ruth que falou. Ah, foi a Ruth. Então fala você agora. Esse jogo de hoje à noite, Mineirão, lembrando que a equipe do Tombense não tem nenhum desfalque, é o time que vem jogando. Quer dizer, teoricamente, pelo menos, falta de entrosamento não vai ter. Teoricamente, né, Orlando? E no caso do Atlético, ele pode aí ter o Blanco de volta, né? Até não acredito que o Sampaoli vá colocá-lo já nessa partida, não, mas é uma opção aí a mais no banco. E você, Felipe? Tem também o Sacha, que no Campeonato Mineiro, devido à pandemia, saiu no bid, já pode jogar, então o Sacha está regularizado para jogar hoje. Até acredito que deva ser uma opção do Sampaoli, se não para começar jogando, deve aproveitar ele bastante tempo do jogo. Como a gente já vinha falando, Orlando, é franco favorito o Atlético, tem um time bem melhor, mas a gente sabe como é o futebol, tudo pode acontecer. Se a gente for analisar time por time, o Atlético tem um time muito superior, deve vencer sem dificuldades. A dúvida fica porque é o futebol que a gente sabe, é apaixonante, nem sempre o melhor vence. Então, o Tombense, com sua boa organização, que a gente se lembra do Campeonato Mineiro, não à toa se classificou em primeiro lugar na primeira fase do campeonato, se credencia a fazer um jogo equilibrado pela sua organização. Exatamente, pode falar. Só para complementar uma coisa, eu tenho visto muito, todo mundo diz favoritismo, mas esse favoritismo ele tem que ser transformado dentro de campo. Posse de bola não ganha jogo. E o que tem acontecido com o Atlético é que todo mundo está encantado. 70% de posse de bola. Na hora da definição, os atacantes do Atlético estão pecando. Então, que fique bem claro que posse de bola não ganha jogo e que finalização, a equipe do Tombense vai jogar por uma bola tranquila, eles vão ficar tranquilos. A vantagem é deles. Não quer dizer que eles vão ficar só. De repente, podem sair para o jogo, podem adiantar as linhas, mas é aquela história. Sabedores que são do Atlético, da qualidade dos jogadores do Atlético, eles vão, com toda certeza, buscar apenas uma bola para que essa vantagem fique mais alta ainda. Esse primeiro jogo pode definir o Campeonato Mineiro? Pode. De repente, o Atlético faça aí uma goleada no Campeonato Mineiro. Agora, pode também ser no domingo a grande decisão e o grande jogo entre Atlético e Tombense. Hoje é um começo de uma história, mas lembrando mais uma vez, posse de bola não ganha jogo, viu? Bem lembrado, bem lembrado. Bom, para encerrar, depois a gente pode voltar nesse assunto, desse jogo de hoje, a gente apenas lembrando que tanto o Sampaoli quanto o Eugênio Silva, os dois, quem ganhar, quem levar esse título vai ser a primeira vez, né? Até o Sampaoli chegou agora, evidentemente que seria isso. Mas o Eugênio Silva busca há muitos anos como técnico, né? Já está merecendo, pelo trabalho mostrado, uma equipe maior, né? Um clube maior, mas quem ganhar vai ser campeão pela primeira vez deste Campeonato Mineiro. Eu quero falar então agora sobre a Pipoca Rodas. Pipoca Rodas é especialista em reforma de rodas. Compra e venda de rodas novas e rodas usadas. As usadas, recuperadas, ficam como novas. É espetacular, evidentemente o preço é muito bom. Pipoca Rodas fica na rua Magnólia, 775, no bairro Caiçara, quase esquina ali, pertinho da Pedro II.
facinho de ser encontrada. Bairro Caiçara, Rua Magnólia, 775. Pipoca está lá, feliz da vida, sempre sorridente, atendendo com muito carinho a todos aqueles que o procuram. Vamos falar então desse CRB e Cruzeiro. O CRB, meu caro Ronan Oliveira, o homem das lives, está anunciando que vai dar um bicho muito especial. Já entra ganhando de 2-0. Ganhando de 2-0 com dinheiro sendo prometido, aí a luta, você já viu, né? Vai ser 10 vezes maior. Com toda certeza. Eles vão fazer tudo, obviamente, para carimbar essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque tem dinheiro correndo para tudo quanto é lado, né? Um bicho bem gordo para os jogadores, né? Uma premiação também considerável para a equipe do CRB, principalmente uma equipe do Nordeste. A gente sabe a dificuldade que passa o futebol nordestino, né? Uma equipe como a do CRB, por exemplo. Então, enfim, o Cruzeiro vai ter uma missão assim árdua, difícil, não impossível, né? Mas é muito complicado, até mesmo porque, Orlando, o Anderson Moreira, em situações normais, tendo todos os jogadores à disposição, tá difícil de montar essa espinha dorsal do Cruzeiro. E com esse monte de jogadores que não podem atuar devido já ter participado da competição, atuando por outros clubes, a situação ainda se agrava. Mas, como o Adilson disse, né, são jogadores novos. Eu gostei muito, eu trabalhei no jogo do Cruzeiro contra o Confiança, e para mim, até pela atitude, pela disposição, eu gostei muito do Riquelme. Né? Foi o jogador que mais correu, tomou pancada para tudo quanto é lado, apoiou a defesa, apoiou o ataque, enfim. Então, quer dizer, de repente esse espírito desses jovens, e são jogadores, digamos assim, com mais disposição, até mesmo por conta da idade, eles podem, de repente, marcar a sua história e conseguir esse feito da classificação. Mas o CRB não vai deixar barato, vai ser uma tarefa complicada para o Cruzeiro hoje. Muito bem, então, oi. É a chance, garotos, eles esperam. Há 8 meses atrás, a maioria desses garotos estavam disputando a Copa São Paulo. E hoje eles estão em meio a uma decisão em que o Cruzeiro é o maior ganhador de títulos da competição. Então é tudo que o garoto quer, é tudo que o garoto precisa. O Cruzeiro está em desvantagem. Se o Cruzeiro for desclassificado hoje, os garotos, eles têm culpa nessa desclassificação? Não. Eles não têm nenhuma culpa. Então, é tudo que os garotos precisam. Agora, vai depender muito, nesse momento agora, deve estar acontecendo a preleção do técnico Anderson Moreira, o que ele vai conseguir passar para os 11 que vão começar a partida. Só para você ter uma ideia, o Cruzeiro pode ter 6 jogadores de categorias de base no jogo hoje. Há um tempo atrás, a gente poderia pensar que isso acontecer com o Cruzeiro? Não. Por quê? Porque a maioria das contratações vinham de fora, um ou outro jogador das categorias de base. Hoje o Cruzeiro terá 6 jogadores. A média de idade é de 25 anos. Igual eu falei, o quarteto de frente do Cruzeiro, Riquelme com 18, Antônio, entendeu? Então, é uma quarta-feira que pode ser épica para os garotos. Agora, não tenha dúvida. Vai acontecer. Exatamente. Vamos aproveitar para chamar um dos melhores jogadores do Cruzeiro, desse time que vem jogando, né, sob o comando do Anderson Moreira, que é o lateral Raul Cáceres. Ele fala aqui, então, sobre este jogo de logo mais. Eu acho que o jogo vai ser difícil porque eles têm a vantagem de 2 gols, mas a gente está preparada para revertir isso. Temos bons jogadores para fazer tudo o possível para fazer os 2 gols que precisamos. Então, amanhã vai ser difícil, mas não é impossível e eu acredito que vamos a ganhar amanhã. Competição difícil, porque você viaja em todo o Brasil, não? Pega times que por aí você não conhece, mas a gente tem que estar preparado para jogar contra tudo, não? Eu acho que temos um bom elenco, bons jogadores para enfrentar também essa competição, então esperemos que amanhã podamos fazer um bom jogo, ganhar e classificar a seguinte fase. Eu sei que o Cruzeiro é um dos maiores, o maior do Brasil, o maior ganador da competição, então
a obrigação está em que a gente possa ganhar amanhã, continuar passando a outra fase e vamos fazer tudo possível para que isso aconteça amanhã. Ok, falando sobre o jogo de amanhã, porque a entrevista foi dada ontem e naturalmente que o Cruzeiro vai entrar com... O objetivo é um só, é vitória. Felipe Minto, como é que entra o Cruzeiro? Entra para realmente encarar, jogar para frente, etc e tal, ou não vai nem respeitar, digamos assim, a equipe do CRB? Que tem um jogador lá que define, hein? Lá tem um jogador que define. O Léo Gamalho é artilheiro da Série B, era artilheiro da Copa do Brasil até ontem, né, quando o Nenê fez os 3 gols, mas o Cruzeiro não tem outra opção, Orlando. O Cruzeiro precisa entrar para tentar reverter o resultado. É um resultado muito adverso, 2 gols de diferença de Cruzeiro vencer hoje, ele leva a decisão para os pênaltis para sair classificado. O Cruzeiro precisa fazer uma goleada, precisa de 3 gols de diferença. É uma situação bem ingrata, acho bem complicada a situação do Cruzeiro, principalmente pelo fato que o Adilson falou, são vários garotos jogando. Não é o ideal. A gente viu que no Campeonato Mineiro, os jogos que o Cruzeiro entrou com vários garotos não funcionou. O ideal seria a mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens, até para tirar um pouquinho do peso em cima desses mais jovens. Mas o Cruzeiro não tem essa opção hoje. São vários desfalques, vários jogadores que já jogaram a Copa do Brasil, alguns outros contundidos. Então vai com os garotos mesmo e não tem outra opção. É atacar o CRB desde o início para fazer esse resultado, que é uma diferença de gols grande. Ok, preciso finalizar o programa, essa parte, esse bloco agora. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai para o último bloco, não temos tempo. Se você me permite, Ronan, assim que a gente abrir o próximo bloco, você fala, ok? Ok. A gente volta daqui a pouquinho, fiquem ligados.